Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E nesta noite nós estamos dando sequência nas atividades da campanha Pela Vida, Prevenção contra o Suicídio no nosso Setembro Amarelo 2020. E nesta live de hoje, eu que tomei a frente, não temos convidados. Sou Jorge Antônio Monteiro de Lima, coordenador da campanha do Instituto Olhos da Maçã e da Clínica Social Jung Brasil. E eu resolvi falar de um tema que é a Nigredo da alquimia, tá? E isto não é racismo, isso é uma das operações alquímicas, tá? Que é o que o pessoal também chama de sol da meia-noite, né? Ou sol negro, tá? Não no sentido de deteriorar ou falar mal, né? Mas no sentido de apontar um processo muito interessante que acontece não só na nossa alma, mas na natureza. A força do buraco negro. Se a gente for estudar astrofísica, a gente vê que, né, existem ralos cósmicos de energia, algo que suga. E é interessante que a força, né, do universo tem muito disso, né? A natureza é separada entre, claro, o dia e a noite, né? Forças opostas, que cada uma tem a sua missão, cada uma tem a sua função. E por que a gente dá uma devagada nisso, né? Porque essas forças de polaridade no universo formam um eixo dialético, que não tem só bem e mal, não é tão simples assim, mas são energias opostas complementares. E quando a gente vai discutir o fenômeno da depressão, e até depois eu vou falar um pouco sobre isso, né, a gente fala muito da depressão no sentido de querer que a depressão seja simplesmente uma coisa muito ruim na vida do ser humano. E a depressão não é nem boa, nem má. Ela simplesmente é. Tá? E nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que estar muito atento a esse movimento da depressão, porque hoje, né, é a segunda maior patologia do planeta. Nós temos no mundo hoje mais de 350 milhões de pessoas com depressão. E é por isso que eu falo que a psicologia, a psicoterapia são um campo vital, né, inclusive para poder tratar essas pessoas. Não basta tratar os pacientes só com uma visão bioquímica, não adianta dar remédio para o paciente sem integrar junto uma psicoterapia bem feita, tá? Eu tenho trabalhado com isso desde 1993, sem parar, né? Em média eu atendo pelo menos de 15 a 20 pacientes por semana com casos de depressão, entre leve, médio e severo, né? Casos mais brandos, onde a pessoa está começando a perder o eixo dela, casos intermediários, casos medianos, né, onde a pessoa já tem um sono comprometido e vários sintomas acontecendo, pressão no peito, dor de cabeça, né, falta de vontade de viver, tristeza, chora muito, tá? Ou casos graves, né, onde eu recebo às vezes pacientes que chegam aqui carregados. Você percebe que a pessoa precisa, inclusive, já de uma intervenção psiquiátrica até mais severa, né? Porque o que acontece, né? De repente, aquele buraco negro cósmico sugou toda a energia vital daquela pessoa. Ela está desvitalizada, ela não tem energia, né? Eu bato muito na tecla dessa força cósmica, desse ralo universal que subestrelas, né? De repente aquela estrela está brilhando, 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 de repente ela perde a energia dela, ela encolhe, né? Aí aquela força que era para fora, de repente ela encolhe, 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 ela se fecha, de repente ela estoura, ela implode. E vira essa coisa que a gente chama dos buracos negros do espaço, tá? E viram ralos universais, onde deles nem a luz sai para fora, né? É muito interessante toda a discussão da astrofísica nesse sentido, né? A antimatéria, matéria negativa, e o tanto que a gente vê isso acontecendo com os nossos pacientes que estão com depressão,
Tá? De repente você vê que a pessoa tem energia, gasta energia, cuida de filho, cuida de casa, faz mil coisas, e monta empresa, a empresa quebra, e ela tenta resolver o negócio da empresa, e de repente aquela força toda, de repente, volta para dentro. Ela perde o sentido de vida dela, ela se encolhe, e aí passa a vivenciar o segundo movimento, que é o movimento de implosão das coisas. Tá? Ela não consegue mais botar a luz dela para fora. Ela apaga, ela murcha. As coisas todas vão perdendo graça. Relacionamento, casamento, né? Vida profissional. Né? Esse dia eu estava tendo, inclusive, o caso de uma professora que estava reclamando exatamente disso. Né? Ela perdeu o vício, ela perdeu o brilho, ela perdeu a alegria de viver. A vida está muito sem graça, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que me matar para educar o filho dos outros, sendo que eu não sou respeitada pelo meu governo, pelo meu país, pelas minhas condições de vida? Eu ando na rua, eu tenho vergonha hoje de falar que eu sou professora. De repente você vê uma alma que não brilha mais. A alma perdeu o brilho. E aí a gente vai falar de um estado que ele é muito antigo, Dr. Leon Bonaventura já falava disso para a gente, até no livro dele sobre psicologia e vida mística, de um fato descrito, que é dentro da Nigredo, que é a noite escura das almas de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, tá? Que é esse processo de uma espécie de sentimento de abandono. Por que o Senhor me abandonou, meu Deus? Por que eu estou tão sem graça, tão sem vida, tão sem brilho? Jogando, inclusive, o fenômeno da depressão para ser discutido também, até no sentido de espiritualidade. Tá? Aí as pessoas me perguntam, Jorge, por que tem tanto caso de depressão hoje em dia na sociedade? E essa é uma resposta que eu falo com tranquilidade. Porque nós rompemos, a civilização pós-moderna rompeu com o sentido de vida, rompeu com o processo de individuação. Hoje eu falo que nós vivemos numa sociedade onde tem muitos desencarnados vivos, pessoas que nunca encarnaram, tá? Pessoas que estão vegetando, zumbis. Pessoas que não têm... Você não percebe aquela força mágica do sol brilhando. Que só que você sai de dia, você sente o ardidinho na pele, a vitamina D entrando. Não. A pessoa está murcha, apagada. Ela não tem vício, ela não tem brilho, ela não tem alegria. Para ela tanto faz ir numa festa como também não ir. Aquela vidinha está xoxa, está sem graça, E a gente lamenta muito que hoje muita gente vive assim. Ela tenta se enganar até que vai encontrar o sentido de vida dela indo num shopping center fazer compra. Vou torrar meu cartão de crédito. E realmente, às vezes, isso até dá algumas alegrias momentâneas, não seriam espontâneas, perdão. Você vê que a pessoa até consegue alguns instantes de alegria, enchendo a cara, fazendo algumas traquinagens. Mas isso passa. Porque, de fato, isso não tem luz. Aí é onde a gente percebe, inclusive, a ruptura do processo arquetípico, uma cisão muito forte, onde a pessoa começa a viver só o lado que não é legal. Ela cai na melancolia, ela cai na fossa, ela começa a achar Maísa Matarazzo a coisa mais legal do mundo, Neg, Honda, aquela coisa toda, Compra todos os CDs, Marília Mendonça, Vamos curtir sofrência. Bora chorar, 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 que eu sou a outra, que eu fui traído, que me largaram, Oh, meu Deus do céu. E aí até rediscutindo um dos problemas clássicos da nossa cultura, que nós, infelizmente, transformamos a tristeza em patrimônio cultural. Nós somos um povo que se orgulha de sofrer, de cantar a dor, de cantar o sofrimento. E hoje o que eu questiono demais com você, cadê seu brilho? Você sabe onde é que está seu brilho?
Né? Cadê sua força vital? Cadê sua alegria? Cadê sua vontade de queimar a pele dos outros? Passar para essas pessoas vitamina D? Cadê sua luz? Onde é que você está colocando a sua luz? Tá? Onde você pode iluminar a vida dos outros? Trazer para elas alegria, um sorriso, um abraço, acolher, espantar delas o frio. Tá? E nesse eclipse da alma, você percebe que a pessoa vai apagando, vai murchando, vai apagando, vai murchando, vai apagando, vai murchando. Redundante, né? Mas o fato é esse. E, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade onde as redes sociais elas se propõem a tentar fazer um substitutivo desse brilho, tentar trazer luz para as pessoas. Olha, né? Todo mundo está feliz, né? Aquela coisa bem turma da Xuxa, né? Mas um dia a gente tem que crescer, né? A turma da Xuxa. Um dia você tem que encarar o mercado de trabalho, você tem que encarar a educação de filho, você tem que perceber que você não vai ser a rainha dos baixinhos, nem a Paquita do sonho dourado de sabe lá Deus quem. E Brigitte Bardot envelhece, Xuxa envelhece, ficou careca. E aí o que a gente faz quando o brilho vai embora? Aonde que a gente está amarrando o nosso brilho, né? E eu, particularmente, eu fico muito surpreso de ver a quantidade de pessoas que querem brilhar de um jeito frio, né? De um jeito vazio, né? Postando fotinha aqui, postando fotinha ali, mas no fundo, sabe aquela coisa que, eu, particularmente, quando era jovem, né? Nas horas de folga eu sou músico, toquei em banda de baile muitos anos, né? Na minha juventude, inclusive. E eu achava um barato, um fenômeno, que era o seguinte: às vezes a gente tocava um baile de carnaval e outros bailes, né? Baile de formatura. Pro lado que a iluminação da festa batia, era o lado que o pessoal começava a pular e animava. Na hora que você tirava a luz, a câmera virava de ângulo, cara, acabou, parece que a festa ia murchando, sabe? E eu falava, cara, quer dizer que só tem festa onde tem luz? Só tem festa onde a galera tá filmando? Só tem alegria na hora do selfie? Tá? E no resto? Quando você desliga a câmera, quando você não está fazendo pose, fazendo foto, cadê a alegria? Tá? Onde é que as pessoas estão se amarrando? E aí, não adianta a gente querer discutir bioquímica se a gente não discutir o comportamento do ser humano na sociedade e a forma como nós estamos estruturando a personalidade dentro desse processo dialético, inclusive de falsos valores. Tá? E é por isso que a gente está vivendo esse cenário de milhares de pessoas empoderadas, milhares de pessoas falando que eu tenho a força, né? Sou um cavaleiro de Grayskull, aquela coisa toda, e de repente a espada do guerreiro, o guerreiro não tem força nem para levantar a espada direito. Tá? O guerreiro está xoxo, está sem força, está estatelado no sofá, e às vezes ele tem dificuldade até para escolher a série que ele vai assistir no tal do Netflix. Ele está sem graça, ele está sem força, não está para quê? E aí eu falo que a depressão hoje é um dos efeitos colaterais do excesso de fantasia da nossa civilização. Tá? O efeito colateral de muito recolhimento de projeção. E para quem estuda psicanálise sabe que quanto maior o grau de projeção que você faz, quando isso recolhe, maior é o grau, inclusive, de sofrimento que a pessoa vai viver. E um sofrimento que vem da angústia, que é quando a nossa estrelinha começa a murchar, que ela começa a encolher, tá? E aí vem aquela gigantesca ansiedade, porque o sol não consegue mais esquentar nada. Aí ele começa a se sabotar, né? Ele vai encolhendo, de repente com uma velocidade monstruosa, até a hora que ele implode. E na hora que implode, a força negativa vira, né, a criação dos nossos famigerados buracos negros cósmicos. E é interessante que esse fenômeno que a gente vê na astrofísica,
ele é igualzinho o fenômeno que a gente vê na depressão do ser humano. É idêntico. Tá? Quantas pessoas eu não tenho atendido nesses últimos anos que a pessoa se iludiu com propaganda de governo, né? Achou que podia ser um cara magnífico, aí agora eu sou empresário desse. O que eu vi de gente falando nesse mundo que era empresário, aí o cara vai lá, compra uma casa gigantesca num condomínio de luxo, se endivida, monta 15 cartões de crédito, não dá conta para pagar, ostenta. Aliás, essa palavra é uma palavra que nós temos que declarar guerra, ostentação. Porque a maior parte das pessoas que partiram para esse caminho são pessoas com um tremendo complexo de inferioridade. Tá? E que passaram a querer fazer toda essa fachada social para serem aceitos, para serem amados, para tentar compensar uma falta de alguma coisa lá dentro, em vez de criar grandes valores dentro de si. Vaidade demais para pouco espaço de vida. E enquanto o cartão de crédito ele conseguia rolar dívida, tirar um dinheiro de um banco e jogar no outro, financiar sabe lá Deus o quê, tá tudo legal, o cara tá batendo palma, fazendo polichinelo, né? Dançando hula, né? Em cima do ônibus. Tá? E na hora que a coisa cai? Né? Quantas vezes, lamentavelmente, eu não vi isso. Né? De repente o cara percebe que tudo aquilo que ele estava falando era uma grande mentira para ele mesmo. Ele não tinha esse poder, coisa nenhuma, ele nunca foi empresário. Né? Porque o que ele estava fazendo era simplesmente descontar duplicata e cheque, né? Rolar dívida de banco. Né? E isso é uma coisa, isso não é administração de negócio nunca. Tá? Mas, né? A fachada um dia cai, aí o carro o banco toma, o apartamento vai embora, a empresa que não tinha sustentabilidade fecha, o amor que ele jurou que existia já não tem tanta graça, a estrelinha murchando, 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 murchando. E nós vivemos uma política de Estado, lamentavelmente, nos últimos 20 anos, né, nesse modelo neoliberal, que estimulou isso demais em todos os governos. Né, de Fernando Henrique Cardoso para cá, todo mundo. Né? Quem ganha dinheiro no Brasil foram bancos. Bancos, empresas investidoras, telefonia, grandes montadoras. Quem já era rico, ficou mais rico ainda. Né, com taxas de juros exorbitantes, totalmente absurdas, e ninguém fez nada. 70 milhões de brasileiros hoje endividados. E a maior parte se endividou por quê? Porque caiu nesse conto do vigário promovido pelo Estado brasileiro. Tá? E até hoje a gente não vê uma política econômica para reverter isso. O banco continua ganhando dinheiro, o cidadão continua tendo que pagar absurdos, inclusive dentro da pandemia. E tendo que acreditar que nós vamos sair disso, que a gente vai ser país do futuro, que eu posso virar um investidor, que eu posso, sabe? E eu não tenho nada contra as pessoas se iludirem, mas o problema é que o tombo é muito alto. Você acreditar naquilo que é fantasia e você viver de fantasia, depois quando isso cai, é de uma vez. E já vem muita gente se iludindo com relacionamento, com emprego, né? Pagando cursos, às vezes, que são uma fortuna, que não vão te ajudar a resolver nada na sua vida. Tá? E aí? Quantas ilusões você já montou na sua vida? Né? Quantas vezes você se enganou? Quantas vezes você se engana? Tá? E é natural que dentro desse processo todo, uma hora a gente tem que lidar com a realidade. Não tem jeito de fugir da realidade. A gente tem que olhar nossas limitações, que às vezes podem ser dolorosas. É chato, né? A gente, né, falar, eu não posso ir para a Europa esse ano porque eu não tenho dinheiro. Tá? Não vou ficar rodando para aí ostentando, fazendo uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Aí o seu amigo, a sua amiga do salão de beleza, do motoclube, não vai te olhar na cara, azar, porque essa pessoa não é seu amigo. Ela não é sua amiga. Cadê os valores reais? Cadê os valores genuínos?
Né? Cadê o sentimento de autoproteção, de amor próprio, de autocuidado? E mais do que nunca, nós temos que resgatar simplicidade, humildade, como valores de caráter. Sabe, eu cansei na minha vida profissional como psicoterapeuta de atender imponderados ou pessoas que viviam na ostentação, que se arrebentaram porque compraram com um discurso de persona essas ilusões. E aí a depressão é doída, que o tombo é grande. Aí a gente pode falar até de novo de um mito que eu acho que ele é muito atual, o mito de Ícaro. Aliás, tem 2 mitos que podem reger nessas discussões. Eu sempre trago eles porque são 2 mitos muito atuais. Primeiro é do filho de Dédalo, o inventor. Ícaro voou até perto do sol, mas Dédalo, seu pai, que tinha construído as 2 asas para poder sair do labirinto no qual eles estavam presos, Dédalo avisa Ícaro, fala, olha, não se iluda, não queira voar perto do sol, que as asas são feitas de cera, elas derretem, você cai e morre. E o que o Ícaro fez? Ele não escutou o aviso do pai dele. Ele perdeu, né, a capacidade, né, de prudência. Despencou lá de cima. Outro mito que fala muito da nossa soberba, e ele está muito presente na atualidade, é o mito do rei Midas, da Trácia. Né? Midas era um rei que ele, por ganância, e até desafiando os deuses, ele pediu como um desejo, e os deuses, na sua grande sacanagem, né, resolveram atendê-lo. Ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. E Midas, né, acabou falecendo, porque a água dele virou ouro, o pão dele virou ouro, morreu de solidão no meio de tanto ouro. Os amigos todos que ele tocava viravam ouro, a esposa virou ouro, os filhos viraram ouro. E eu também já atendi muitas pessoas muito ricas, já atendi artistas no meu consultório, já atendi, né? E às vezes essa coisa da soberba, né? Ela é um caminho extremamente solitário, porque às vezes o cara tem tanto dinheiro, e sozinho, sabe? Não consegue constelar a empatia, não consegue ter essa coisa gostosa da troca, do carinho, do afeto, do amor. Isso vira uma coisa extremamente pesada, né, em consultório. E vira também depressão. Então, se de um lado a gente tem, né, é natural que numa cultura, né, numa civilização que valoriza demais essa questão da ostentação, vai ter muito caso de depressão, porque você não vai conseguir ostentar isso. E vai ter muito caso, né, que uma das maiores queixas que a gente escuta em consultório, todas as semanas, é a tal da solidão. Eu estou sozinho, não está legal, minha vida não está bem, não tem amigo, cadê as amizades? Você já parou para contar quantos amigos de verdade você tem? Né? Com quem que você pode contar de verdade? Ou mais legal do que isso, né? Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas você dá a mão? Quantas pessoas você dá força? Para quando você fez isso essa semana? Nós vivemos, né, a nossa política, lamentavelmente, é um retrato disso, uma crise de empatia. Né, da galera entrar para a política só para arrumar dinheiro, e dane-se o mundo, dane-se a sociedade, né? Cadê a empatia? Cadê o cuidar do outro? Cadê o querer bem o outro? Né? Tá? E isso lá na frente vira Midas. Vira isolamento, vira solidão, vira essa coisa horrorosa, né? Que vai desfazendo os vínculos do coração. E na hora que arrebenta também é de uma vez. Então, esse é o cenário que a gente observa hoje de uma construção, né, política, social, econômica, né, de um capitalismo selvagem que, lamentavelmente, um capitalismo especulativo. Nós não temos outro modelo econômico em funcionamento no planeta. Tá? Você tem capitalismo mais
socialista, você tem capitalismo. A gente não tem outro modelo econômico no mundo. Em funcionamento, não. Só que o capitalismo especulativo gerou esses casos de ansiedade, gerou esses casos de depressão. Pelo excesso de ilusão, pelo excesso de ilusão de poder. E onde as pessoas não estão conseguindo sustentar essa fachada. Porque a identidade dela está dissolvida, né? Ela não sabe mais quem que ela é, o que ela gosta. Eu volto para a situação do zumbi. Eu fico muito impressionado quando eu recebo no meu consultório uma pessoa jovem de 22, 23, 25 anos de idade, totalmente despersonalizada. O zumbizão. Tá? A pessoa não sabe se gosta de vermelho, se é amarelo, se ela é corintiana, se ela é palmeirense, se ela é... Ela fala, pô, peraí, cadê você? Onde é que você está? Ela não sabe se faz direito, se faz veterinário, se faz zootecnia, sabe? Cadê você? Onde é que está sua alma? Onde é que está seu espírito? Embora a gente tenha esse discurso de ter milhares de identidades, ou não sei o quê, na verdade, você não pode perder a tua identidade de forma nenhuma. E um dos caminhos mais legais da psicoterapia é trazer de volta a pessoa para ela ter identidade, decantando o que é dela, o que é do mundo. Tanto é que um dos maiores problemas que eu vejo hoje na sociedade é que as pessoas têm tantos ismos, né? Ela é filiada a isso, filiada àquilo, preconiza uma causa aqui, outra causa acolá, mas a maior parte das vezes não sou contra as causas. Eu acho que os movimentos sociais são necessários, eles sempre existiram, sempre vão existir. Não é a questão de partido, seja esquerda ou de direita, né? As pessoas vão se agregar em certos movimentos para conquista de direitos, para manutenção, que seja para montar um motoclube da voltinha de moto. Né? As pessoas têm essa carência, né? Essa necessidade de se aglutinarem, né? Tá? Só que elas tinham que ter uma identidade para poder fazer isso com tranquilidade, para não se perder no meio disso, né? Até que eu vejo que tem muita gente aqui, entre aspas, politicamente posicionada e que ela nem leu os clássicos da área dela. Ela quer discutir, por exemplo, racismo, mas ela não sabe nem o que ela está falando. Para quem que ela está falando? Ela pega duas frases de alguém que foram publicadas não sei aonde e sai por aí reproduzindo, sabe? Todo peitinho estufado, né? E às vezes falando atrocidades, em vez de ajudar, né, a causa que temos que combater o racismo, sim, na sociedade. A gente tem que combater a desigualdade, né? Tem várias lutas que são importantíssimas nesse século, que nós vamos ter que enfrentar. Mas essa pessoa que, em vez dela entrar a fundo na causa para poder fazer um trabalho legal, ela vai no caminho do meia-boca, sai falando besteira, e em vez de ajudar o movimento, ela detona o movimento. Que por esse tipo de gente, em vez do pessoal levar o movimento a sério, com respeito, fazer a coisa legal, começa a bater de frente exatamente com o movimento. Que ela não se qualificou, ela não se especializou naquilo, ela reproduz asneiras, tá? E lamentavelmente está tendo demais isso em vários movimentos sociais que deveriam funcionar de um jeito até muito importante. Precisam, né? A gente tem que discutir as coisas, mas para discutir você tem que estar legal com a tua identidade, com quem você é. Senão você vai ser uma pessoa que vai querer combater o racismo sendo preconceituoso, às vezes mais preconceituoso do que um racista. Tá? Lamentavelmente, desculpa no que eu vou falar, vou gerar polêmica, tá? Mas o que eu conheci, né, de feminista machista, que você fala, cara, como assim? Não pode, não. Tem. E eu não estou falando isso porque eu quero denegrir movimentos, pelo contrário, mas é porque a pessoa não entrou naquilo de corpo e alma. Tá? Né? Eu sei que tem gente que não gosta muito que a gente entre nessas discussões, mas eu estou falando de alma, de intensidade, de compreensão daquele movimento.
de como a identidade dela pode somar nesse movimento. Como é que ela pode encadear isso de um jeito legal? Como é que o movimento social pode fazer ela virar uma pessoa melhor? Como é que dentro desse movimento ela pode servir a sociedade? Tá? E isso não cabe só para movimento social, cabe para as religiões também. Como é que a gente vivendo numa religião, a gente pode ajudar o nosso mundo? Tá? Vocês veem que hoje a religião, tem muita gente que é protestante e o cara nunca virou protestante. Ele está parado na época da Inquisição. A reforma protestante que foi feita para trazer para o ser humano liberdade, não sei o quê, dar uma condição de até uma fé mais racional, mais lógica, menos embrutecida, com mais estudo, com democratização do estudo. Não, o cara está, cabeça fechada, coração fechado, utiliza da fé dele, que na verdade não é fé, mas do movimento social que ele aderiu para simplesmente atacar os outros. Tá? E é onde eu falo que, infelizmente, a potência desse sol, que deveria brilhar para esquentar o mundo, dar vida ao mundo, ele começa a virar uma energia autofágica. Ele começa a se devorar. E onde que eu vejo que é esse ponto de transformação? Que eu quero chamar muita atenção de vocês. E eu falo a partir desse meu posicionamento, atendendo pessoas com depressão, desde 1993, sem parar. É na raiva, galera. A raiva mal conduzida, a raiva mal direcionada, a raiva que é só crítica do mundo, crítica contra os outros, ela vai fazendo a pessoa se devorar por inteiro. Raiva é legal, às vezes bem conduzida, bem pontuada, na hora certa. Todo mundo precisa de uma certa dose de agressividade, senão a gente não vive. Para saber falar não, não é não, tem a hora certa de cada coisa. Nós temos as necessidades, nós precisamos de respeito, a gente precisa de dignidade. Até porque a gente precisa combater os absurdos que acontecem hoje no mundo. Preconceito, racismo, intolerância, fanatismo. Mas a agressividade, a raiva desmedida fazem qualquer um perder o rumo da pancada. E aí o que era uma luta para ser direcionada para um lado positivo, ela cai para um lado totalmente negativo. E aí o que era para construir, o que era para virar uma energia de transição para evolução, ela vira, infelizmente, o fenômeno da implosão. Tá? E a raiva, gente, é um dos fenômenos mais complicados da depressão. É ela que vai fazer com que um paciente com a depressão aguda, muitas vezes, cansado, até desses embates que ela não consegue virar, ela joga essa raiva contra ela mesma, e aí a gente tem o início da ideação suicida, a vontade de morrer, a vontade de se isolar, não aguento mais gente, eu não suporto gente, eu por mim matava todo mundo. E aí essa raiva vai cair naquele mata ou morre, mas e se eu morrer? Você vê que isso não é um pensamento que está sendo construído por amor, é sempre pela raiva, mágoa, raiva, mágoa, raiva, mágoa, raiva, mágoa. Tanto é que eu dou, eu sou deficiente visual, convivo com várias pessoas que são politicamente posicionadas, faço várias palestras para grupos que fazem movimentos sociais, respeito demais, mas eu gosto demais de bater na tecla que não é com raiva que a gente constrói nada. Você não pode querer construir uma categoria social destruindo as outras. Você não vai fazer amizade com os outros falando mal e chincalhando os outros.
Você não vai atrair uma pessoa para beijar na sua boca se você é crítico e chato o suficiente. Não, aquele não é, sabe? Aquela coisa ranzinza, azeda, chata, enjoada. Para com isso. Para com isso. Onde é que você vai com essa crítica toda? Onde é que você vai com essa raiva toda? Onde é que você vai com essa coisa toda? Né? Como é que a gente legitimou na nossa sociedade, né, uma política de besta-fera? Tá? Onde o mais agressivo, né, o mais hostil merece nosso apoio e aval. Olha que coisa mais estúpida. E é interessante porque essa pessoa que preconiza isso, de noite, ele não tem sossego com o próprio travesseiro dele. Que quanto mais raiva você tem no mundo, menos sossego e tranquilidade você tem para viver. Então, apazigua a raiva. A primeira questão que eu falo muito para meus pacientes: vamos olhar para essa raiva, vamos trabalhar essa raiva no sentido, inclusive, projetivo. Trabalhar com argila, trabalhar com terra, gastar energia, fazer atividade física. Direcionar simbolicamente essa raiva é muito bom no processo terapêutico. Né? Muitas vezes a raiva aparece projetada nos sonhos. Pacientes muito raivosos têm muito pesadelo. E a gente tem que direcionar de um jeito positivo, de um jeito a resolver isso, a otimizar isso. Por quê? Porque senão essa raiva vai virar um movimento da virada de chavezinha da nossa estrela, tá? Que ela vai esgotar a energia dela. E aí, a partir daí, ela passa a se devorar todos os dias até pifar. Eu bato muito na tecla que essas questões são muito delicadas, porque eu estou indo na contramão de muito do que é dito na sociedade pós-moderna. Tá? Tem muita gente que acha que é legal fazer raiva, né? Vamos lutar, vamos gritar, vamos espernear, vamos botar o dedo na ferida, vamos lá, lutem, sabe? E a vida por si só realmente é uma luta, uma batalha, né? Mas a batalha a gente tem que saber com quem que a gente briga, por que que a gente briga e não somente brigar por brigar. E outra, você quer brigar, vai estudar para quando você bater com a mão certeira. Vai treinar as armas para na jornada do herói você saber usar seu escudo na hora certa e a espada na hora certa. E não ficar por aí falando generalismos, falando bobagem, virando mais um indignado de rede social. E ao mesmo tempo, frustrado, magoado, chateado, se corroendo por dentro. Né? Não aceitando as condições que a própria vida tem trazido para você. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A gente não constrói amor com raiva. E o que eu conheci de gente magoada, que saía, sabe, em praça pública, falando, eu odeio mulheres, eu odeio homens, sabe? Falar, tadinha dessa criatura, né? Generalizando tudo, botando todo mundo no mesmo saco. Falei, para que essa bobagem está fazendo isso, né? Onde é que vocês vão com isso? Para quê? Em todos os gêneros tem gente boa e gente ruim. Em todas as igrejas tem gente boa e tem gente ruim. Em todos os movimentos sociais tem gente boa e gente ruim. Né? Falar dos outros é fácil. E você? Fez o que para melhorar? Você é uma pessoa de gente boa? Você consegue ter uma socialização básica, tranquila? Você consegue, pelo menos, ter um pouco de suavidade para as pessoas que estão à sua volta? Oferecer alguma coisa tranquila? Legal? Vou voltar à questão. O que você está fazendo na sua luz? Que jeito que a gente pode colocar a sua luz para fora? Tá? Como é que a gente pode direcionar essa luz, né, para esquentar uma pessoa que está passando frio? A Negreda é uma das operações alquímicas, né? A noite escura das almas, né?
ou o sol da meia-noite, né? Ou o sol negro, são sinônimos de uma mesma situação, né? Que eu chamo particularmente de eclipse da alma. Que de uma certa forma, esse eclipse, ele é muito positivo. Eu não sou contra a depressão. Eu acho que a depressão é uma das melhores coisas da humanidade, na nossa pós-modernidade. A depressão é aquela chinelada divina que dá na cara da pessoa e fala assim, acorda, arruma a tua vida, sai disso, vou mudar. Aí você fala, não quero mudar não, deixa eu aqui, sabe? Aí vem a segunda chinelada, blá, bora mudar, né? A depressão é essa força vital que dentro de você, ela esperneia, ela grita. Se você está deitado no sofá, ela te joga no chão e fala, vamos. Tem choro não, vamos. Bora mudar a sua vida, né? E não tem muita alternativa. A depressão é uma doença psíquica que ela se instala para fazer grandes revoluções na vida do ser humano. Tanto é que uma das coisas que eu mais admiro na depressão enquanto doença é que ela é uma doença de neurose, onde o paciente está extremamente consciente de tudo que acontece. Olha que eu já atendi mais de 15 mil pacientes com depressão, nunca fiz, eu fiquei fazendo conta xizinho, tá? Né? Mas aqui na nossa clínica social, a gente, hoje são 317 estagiários, né? Fizemos até agora, no mês de agosto, mais de 30 mil atendimentos. Então a gente lida com um volume brutal de atendimentos, vários são casos de depressão. E o que eu admiro muito na depressão é que, primeiro, não existem dois casos de depressão igual. A depressão do João é diferente da depressão da Maria, que é diferente da depressão da Joanita. Cada um vive a depressão de um jeito. Mas a depressão tem alguns elementos que são muito comuns. A tristeza, a apatia, a falta de vontade de viver, aquela coisa que não está legal, o nosso solzinho ficando sem energia. Só que ela é uma doença solar, onde de repente tudo que você fez de errado na sua vida está iluminado. A depressão é o grito da consciência. A depressão é o grito da alma. É aquele tranco que a vida dá na gente para você acordar, para você mudar de postura, para você se olhar, aprender a se amar de verdade, sair de uma zona de conforto, mudar seu estilo de vida, mudar sua percepção de qualidade de vida. Só que ela vem na base da voadora. Que a vida vai te avisando. Ela avisa de um jeito, avisa de outro, e aí você banco surdo, banco cego, não vou mexer com isso não. Ó, cuidado com essa ilusão, que não é bem assim. Não ostenta tanto não. Tenha mais humildade. Aí você vai negando, e aí a depressão chega dando voadora, né? E ela chega dando voadora. Tá? É complicado isso porque a gente tem que ter uma visão psicodinâmica, inclusive sobre o fenômeno da depressão na personalidade humana. E a depressão, por ser uma doença de consciência, tá? Onde a pessoa está com um holofote geral em cima de todos os problemas dela, ela consegue perceber porque que ela deu fora, dispensou um cara legal na vida dela, tá? Todos os erros que ela cometeu estão claros para ela mesma. As faltas, a falta de cuidado, a falta de amor com ela mesma, as raivas, quem ela prejudicou, o que ela fez de errado. E os pacientes vão trazendo isso para a gente, tintim por tintim. Você pergunta, por que você entrou na depressão? Você faz ideia por que começou a depressão? Ah, porque minha mãe morreu e eu podia ter ficado mais perto dela, podia ter ajudado ela, fui egoísta, não cuidei da minha mãe. Ah, porque meu pai, né, quando ele estava nos piores dias dele, né, eu falei para ele, o problema é seu, não vou te ajudar em nada não. Cansei de escutar esse tipo de situação, de relato. Né? Tem muita gente que entra
na depressão. Exatamente. Tá? Porque não faz coisas muito legais. E não é por uma questão de... Às vezes ela não sabia também, ela não tinha, né? Não falo isso no sentido de julgar ninguém. Às vezes a gente vai vivendo o que dá para viver naquele momento, né? Tá? Mas tem coisas que vão acontecendo, às vezes, que são gritantes. E, de repente, a depressão aparece como esse novice fora, onde você tem que fazer um random, um loop em tudo que você fez na sua vida, passo por passo. Eu tive um caso de uma paciente que eu atendi com depressão, que eu achei muito interessante, era uma mulher de seus 33 anos de idade, tá? Já ganhou alta, já está vivendo a vida dela, mas durante o tempo, de quando ela entrou no meu consultório, né, os 2 anos e meio que ela ficou comigo fazendo terapia, e ela chegou muito mal, muito mal. Não dormia, tinha perdido quase 16 quilos, sabe? Estava pesando 38 quilos, muito fora do peso dela, né? Tá? Tinha ficado mal. Os sonhos dessa mulher foram tão interessantes porque ela começou a reconstruir a vida dela todinha, desde a infância até a idade que ela estava. Ela foi revendo, né, que ela nunca se deu bem com o irmão dela, sabe? Isso veio, depois o irmão morreu de acidente de carro, ela ficou morrendo de remorso, né? De não ter se aproximado do irmão quando o irmão estava vivo. Sabe, as fatalidades da vida, uma por uma, né, os distanciamentos, as amigas que ela foi jogando fora, que queriam bem dela, ela ficava andando com gente errada, né, se boicotando, se sabotando. E aí foi, né, sabe? É como se eu pegasse a minha história, ou se você pegasse a sua história, fosse lá para trás e fosse reconstruindo ela, passo por passo. Os amigos, as vivências, as lembranças. E tudo isso dentro de uma reconstrução de uma questão chamada depressão. É como se a doença forçasse essa revisão de vida, essa revisão autobiográfica, essa revisão histórica, e fosse reconstruindo, passo por passo, passo por passo, passo por passo. E aí, quando chegou no momento crucial da terapia, onde o grande momento de entrada da depressão, ela se deu conta. Por que ela deprimiu? Não foram situações de vida que foram acontecendo. As situações de vida aconteceram porque ela foi egoísta a vida dela toda. Ela foi uma pessoa que não tinha muita empatia com os outros. Ela, às vezes, com o cachorrinho dela. Resultado, né? Vida afetiva caótica, né? Não conseguia vincular com ninguém. Começou a gostar de um cara, mas por não ter empatia com o cara, começou a destratar o cara. Um dia o cara cansou e caiu fora. Né? E aí você vai vendo os embates acontecendo. Por que vão acontecendo? 10 minutos. Né? Qual o motivo disso estar acontecendo? E é por isso que eu falo que a depressão é a doença da consciência, da luz, que entra na nossa vida para pegar todas essas coisas mal feitas, mal resolvidas, mal encaradas, puxá-las todas para fora. Só que aí é onde entra um segundo movimento, que um psicoterapeuta com habilidade, ele tem que estar muito atento a isso. Porque esse não é um momento muito tranquilo, é um momento muito doloroso. E a pessoa não pode simplesmente encarar isso e de boa. A gente tem que estar junto para dar lastro para que a pessoa possa encarar isso. E às vezes até ter uma participação ativa para ajudar a pessoa a olhar, tá, esse foi o problema. E agora, a solução? Para onde que a gente pode caminhar? Ah, você percebeu que você é egoísta. O que a gente pode fazer para deixar de ser egoísta? Vamos criar algumas estratégias para combater esse egoísmo? Né? Vamos simbolizar esse egoísmo? Que forma que a gente pode desenhar esse egoísmo? Que forma que a gente pode trabalhar esse egoísmo, né, com a argila? Tá?
E particularmente, eu acho muito interessante quando o paciente vai simbolizando essas coisas com técnicas expressivas, com materiais gráficos, com poesia, com escrita, porque ele vai tendo a chance de digerir e elaborar isso. Mas não basta colocar para fora. Não basta falar eu sou egoísta. Que jeito que eu posso mudar isso? Né? E no final, gente, eu falo que existe depressão porque o ser humano está longe da sua individuação. Agora a gente já pode discutir individuação se tiver identidade, se tiver ego. Porque individuação é a representação do eixo ego-self. Identidade tem que estar legal, você tem que estar legal com você mesmo para poder fazer acontecer o caminho de individuação. Dar sentido para a vida, dar força para a vida, pegar o seu sol e botar ele para funcionar, para esquentar a nossa terra, gerar vida. E a graça da individuação, ela é vital no processo da depressão. Eu falo que é importante tomar remédio, às vezes tomar um sonífero, né? Entrar com ansiolítico, fazer atividade física, reelaborar a vida, fazer terapia, mas sempre com foco na individuação. Eu nasci para quê? Eu estou aqui para quê? Que jeito que eu posso, né, servir a humanidade? Que jeito que eu posso crescer? O que eu posso fazer de útil? Tá? Nós vamos estar sorteando um livro hoje, né, que chama-se, doado pela editora Vozes para nós, né? As lives do mês de setembro, da campanha pela vida, todas vão ser contempladas com livros que nós vamos estar sorteando. O resultado do sorteio vai ser postado amanhã, né, nas nossas redes sociais. Tá? Quem for lá nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no nosso Facebook, e postar a frase mais legal sobre isso que a gente está discutindo, né, num sentido construtivo, positivo, vai ser contemplado no livro que nós estamos sorteando hoje. Tá? Bom, esse é um ponto de vista que a gente vem construindo todos esses anos da nossa prática profissional de estudo. Tá? E é onde eu falo, né, nós precisamos da noite, nós precisamos da luz. Um dá força para o outro, um dá sentido para o outro. Né? E é legal a gente reposicionar um sentido para o nosso sol. Tá? Tem a hora que o sol vai ficar meio escurinho, vai ficar meio, né? Ele vai ser apagado, né? Num eclipse, mas ele pode voltar com força, com mais luz. Tchau, tchau. Até semana que vem. Semana que vem a gente dá continuidade na nossa campanha. Tá bom?